Sistema de publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Para acessar nosso sistema, existem dois caminhos, pois nosso sistema é dividido em dois ambientes. Um ambiente de treinamento, onde o usuário poderá fazer publicações para se familiarizar com o sistema, e o ambiente de produção, onde serão publicadas as contratações no PNCP, as publicações que serão válidas. Vamos começar agora mostrando o ambiente de treinamento. Para acessar o ambiente de treinamento, basta ir no endereço treina.pncp.portaliop.org.br/login. Ao acessar essa página, você informará seus dados de acesso, que serão o e-mail e senha. Caso tenha esquecido sua senha ou qual o e-mail que está cadastrado, você poderá clicar em esquecer a senha, que será redirecionado a uma conversa com o nosso suporte. Vamos inserir nosso e-mail de usuário. Esse aqui é um e-mail fictício, né, para testes. Vamos inserir nossa senha. Digamos que uma dessas informações aqui estejam erradas, você não vai conseguir acessar o sistema e será informada essa mensagem, que as credenciais são inválidas. Mas você tenta novamente com a senha correta. Caso não consiga, entre em contato com o suporte que resolveremos essa questão. Vou digitar aqui agora a senha correta. Prontinho. Essa é a visualização da página de contratações. Aqui estão listadas todas as contratações divulgadas no PNCP do órgão. No caso aqui, todas essas contratações são fictícias, porque estamos no ambiente de treino. As contratações são paginadas, ou seja, para não ficar extensa a tabela de contratações, a cada set é feita uma página, onde você pode estar navegando através desses botões aqui. Por exemplo, estamos na segunda e última página, e aqui é mostrado o total de contratações que estão cadastradas no nosso sistema. Uma das possibilidades que temos é de sincronizar as contratações que foram realizadas no PNCP e que não estão salvas no nosso sistema. Para fazer isso, basta clicar em sincronizar com o PNCP, onde será aberta uma janela para que você possa pesquisar essas contratações. O primeiro filtro que devemos informar é o ano. Esse filtro é obrigatório. Por exemplo, vamos colocar as contratações do ano de 2024. Opcionalmente, podemos selecionar a modalidade de contratação para fazer um filtro mais específico. Também poderemos utilizar como filtro o objeto da contratação, para fazer uma busca mais assertiva ainda. Vamos só deixar o ano e clicar em pesquisar contratações. Agora serão listadas as contratações que estão no PNCP. As que já estão no PNCP em nosso sistema, aparecerá o botão atualizar, ou seja, caso tenha sido feita alguma alteração na contratação através de outro sistema, você poderá clicar em atualizar e essa contratação receberá os dados mais atualizados do PNCP. Ou, caso ainda não esteja no nosso sistema, mas esteja publicado no PNCP, você poderá clicar no botão de importar. Vou clicar aqui, por exemplo. É exibida a mensagem de sucesso ou de erro, né, caso ocorra. A contratação foi importada com sucesso, vamos clicar em OK. Os documentos foram importados com sucesso, vamos clicar em OK. E os itens foram importados com sucesso. Nesse caso, como teve ata de registro de preço nessa contratação, é informado também que a ata foi importada e que o contrato também foi importado. Aí o botão de importar já se atualiza para atualizar, né? Não é mais importar, pois essa contratação já está em nosso sistema. Aqui, na descrição do edital, do número do edital, é possível também acessar a contratação no PNCP. Basta clicar sobre esse nome. E aqui vão estar as informações daquela contratação. Você pode averiguar todas as informações que foram enviadas para o sistema do PNCP. Para deixar bem claro, essa contratação não é válida, pois ela está aqui no ambiente de treinamento do PNCP. treina.pncp.gov.br. Está aqui todas as informações, podemos fechar. Então, todas as contratações que forem feitas
via outro sistema, por exemplo, no caso de pregões eletrônicos, em que geralmente as contratações são feitas por empresas específicas, né, por sites específicos, e esses sites já fazem uma pré-publicação no PNCP. Então nós podemos por aqui baixar, sincronizar essa contratação e prosseguir com o preenchimento das informações da contratação. Prosseguindo, e veio para cá a contratação que foi importada, onde poderemos acessar a contratação no PNCP através desse link aqui, novamente. Estarão listadas as informações, ou podemos excluir essa contratação no PNCP. Se clicarmos aqui, vale salientar que essa exclusão, né, ela será removida, através dessa exclusão, a contratação será removida totalmente do PNCP e permanentemente, não poderá ser desfeita. Mas para fazer essa exclusão, você deverá informar a justificativa e excluir. Por exemplo, vou fazer aqui essa como exemplo. Vamos excluir. No caso, como a contratação possui ata e contrato ativo, o próprio sistema não permite. Caso fosse mesmo para excluir, teria que primeiro excluir o contrato e a ata, os contratos e as atas, né, para depois excluir a contratação. Mas a critério de exemplo, era sério. Caso a contratação não tenha sido ainda transmitida para o PNCP, é mais tranquilo de excluir, é só excluir ou clicar, confirmar a exclusão, né? E pronto. Aqui, nessa tela aqui, poderemos também filtrar as contratações, né? Por exemplo, a contratação 2009-08, por exemplo, podemos também filtrar pelo objeto, né? Por exemplo, pegar uma parte do objeto, por exemplo, isso aqui, esse objeto aqui, que são todos objetos fictícios, né? De contratações fictícias. Aí ele vai capturar as contratações que possuem esse texto no objeto. Poderemos também filtrar por modalidades de contratação, por exemplo, concurso. Teve essa contratação aqui publicada de concurso, leilão eletrônico. Só vão ser listadas as contratações referentes a modalidade escolhida. Aqui eu volto a listar todas. Nessa mesma tela é possível verificar as pendências das contratações. Essas pendências são listadas nesse localzinho aqui. Você pode clicar sobre, e aqui nessa tela são listadas as pendências das contratações. Aqui tem o número da contratação, você pode clicar sobre cada uma dessas contratações e serão exibidas as pendências, né? Por exemplo, na contratação 17.5220, falta inserir o documento ao contrato, número 0926, e inserir o documento ao termo de contrato 10. Então, tendo em vista essa pendência, você pode clicar em gerenciar e você será redirecionado a essa contratação, onde você poderá verificar a pendência e fazer os ajustes necessários. Vamos voltar aqui para as contratações e agora vamos incluir uma contratação. Aqui também nesse menuzinho aqui, você poderá, caso tenha mais de um órgão liberado para envio, você poderá selecionar entre um dos órgãos, por exemplo, e aqui está listado o nome, seu nome de usuário. Esse menu aqui também pode ser recolhido, né? Mas mesmo assim você ainda consegue acessar os botões para uma melhor visualização, né? Caso ache necessário, senão você pode também expandir. Vamos agora para incluir uma contratação. Só como lembrete, o ambiente de treinamento ele é diferenciado tanto pela URL quanto pela exibição, que aqui são nos menus superiores e laterais tem essa cor mais escura e no ambiente de produção a cor é mais clara. Mas vamos lá incluir uma nova contratação. Será redirecionado para essa página, onde você escolherá o órgão
a qual pertence essa contratação, por exemplo, a unidade compradora. Aqui vão estar listadas as unidades que, se for a escolha dos gestores, nós poderemos criar mais unidades para separar, por exemplo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, mas isso tudo ficaria a critério, né, dos gestores do órgão. Escolha aqui, por exemplo, Câmara de Vereadores. O número da contratação, barra o ano. O número do processo. Aqui eu estou informando números fictícios, tá? Toda essa contratação serão constarão informações fictícias, né? Apenas a critério de treinamento. Vamos escolher a modalidade. Escolher, por exemplo, uma dispensa. Entre os campos modalidade, instrumento convocatório, modo de disputa e amparo legal, o PNCP exige a conformidade entre esses tipos, né? Por exemplo, para uma modalidade de dispensa, os instrumentos convocatórios são edital, aviso de contratação direta, ato que autoriza a contratação direta e edital de chamamento público. O que pode variar, por exemplo, para concurso. Vamos ver que no concurso, os instrumentos convocatórios serão apenas edital, aviso de contratação direta e ato que autoriza a contratação direta. E assim por diante. O modo de disputa também vai variar de acordo com a modalidade de instrumento convocatório e a mesma coisa para o amparo legal. Vamos escolher uma dispensa. O instrumento convocatório, vamos escolher um aviso. O modo de disputa, vamos escolher dispensa com disputa, né? Por exemplo, aqui, pela combinação de modalidade ou da modalidade dispensa e o instrumento convocatório aviso de contratação direta, o modo de disputa só poderia ser dispensa com disputa. Aqui vamos informar se a contratação utiliza o sistema de registro de preço, né, SRP. No caso, eu vou colocar como sim apenas a critério de treinamento, para que a gente possa preencher uma ata de registro de preço e transmitir ao PNCP, apenas para critério de estudo mesmo, de treinamento. Os amparos legais serão listados aqui, e de acordo com o que está escrito na contratação, vai estar aqui o seu amparo legal. Eu vou escolher algum aleatoriamente, por exemplo, inciso A. Aí aqui é exibido o trecho, né, do artigo e lei que foi selecionado como amparo legal. Eu vou copiar esse trecho apenas para preencher o objeto da compra, né? Mas aqui já está o objeto, por exemplo, contratação para adquirir insumos para a Câmara. Vou colocar um objeto bem genérico, tá? Mas aqui você ia copiar e colar, né, o objeto que está lá na contratação. Data e hora de início e recebimento de propostas. Esse campo aqui também, ele pode deixar de existir a depender da modalidade da contratação. Por exemplo, se fosse uma dispensa com ato que autoriza a contratação direta, por exemplo, deixa eu selecionar aqui, o modo de disputa seria não se aplica e não teria a data e o horário. Como no caso nós escolhemos aviso de contratação direta e dispensa com disputa, aqui teremos que informar a data de início e de encerramento do recebimento das propostas. Vamos selecionar a data de início, por exemplo, dia 23 e o encerramento dia 30. Estou colocando aqui datas totalmente aleatórias, sem seguir nenhuma regra de período, né, de recebimento. Aqui você pode informar o link do sistema de origem, por exemplo, o link para onde serão feitas, de onde será feito, por exemplo, o pregão, por exemplo, se for um link da BLL, ou um link para envio, né? Se o órgão tiver um site específico para envio de propostas, você poderá ser informado aqui. Esse campo não é obrigatório, só recapitulando, os campos que possuem asterisco
eles são obrigatórios, serão obrigatórios serem informados, né? Mas os que não possuem, eles são facultativos, ou seja, você escolhe se vai publicar ou não, preencher ou não esses campos. Esse link aqui é um novo campo que o PNCP, nas últimas atualizações de setembro, passou a disponibilizar, né? Que é o link para a página de sistema de controle de processos eletrônicos, onde estarão lá os dados, as informações dessa contratação, mas ele também não é obrigatório. Aqui está o campo de informações complementares, né? Que caso seja pertinente a essa contratação, ter as suas informações complementares publicadas, você poderá ser preenchido aqui. Vamos selecionar agora, né, um arquivo dessa contratação. Aqui é um arquivo de teste, né, um arquivo fictício, nesse caso. Vamos clicar em abrir. Digitar o nome do arquivo. Nesse campo é aplicado uma máscara que não permite que seja digitado um nome com caracteres especiais, como por exemplo o barra ou asterisco, que esses caracteres são substituídos por underline, caso você copie, cole ou digite. E as palavras acentuadas também serão substituídas por suas respectivas letras, né? As letras acentuadas serão substituídas por suas respectivas letras sem acento. Vamos lá, por exemplo, tentei digitar contratação com cedilha e o tio, e o sistema mesmo substituiu as palavras sem o acento. E isso vale apenas para todo o campo de nome de arquivo da contratação. Em todos os campos que deverão ser informado o nome do arquivo, esse método é aplicado, né, para evitar que o usuário digite caracteres especiais e acabe gerando erros ao ser enviada a contratação. Vamos selecionar o tipo de documento, né? Seria um aviso de contratação direta, um edital. Eu vou colocar como aviso. Vamos clicar em salvar. Pronto. Após clicar em salvar, essa contratação foi salva em nosso sistema. Até antes de clicar em salvar, se eu recarregasse a página, perderia todas as informações. Porém, agora essa contratação já está salva em nosso sistema, mas ela ainda não está salva, ainda não foi divulgada no PNCP. Agora o usuário poderá editar essas informações, caso necessário, revisar ou prosseguir posteriormente. Por exemplo, pode sair do sistema e voltar para posteriormente concluir o preenchimento das informações, né? Que, por exemplo, está aqui a contratação. Então agora vamos prosseguir, né, com o preenchimento dessas informações, mas a contratação ainda não foi divulgada no PNCP. Antes de divulgar, precisaremos cadastrar os itens da contratação. Por exemplo, aqui, item número 1. Passei um pouco rápido, mas vou voltar aqui para cadastrar os itens, né? Vamos clicar aqui em incluir item. Primeiro, vamos clicar em itens da contratação, cadastro e incluir item. Ajustar aqui a tela. O item, vamos para o item número 1, cadastrar o item número 1. Essa numeração deverá ser sequencial e crescente e não poderá ser repetida. Caso existam cadastrados dois itens com o mesmo número, o PNCP não receberá e devolverá um erro informando que esse item já foi cadastrado. No item número 1, unidade de medida, vou colocar por exemplo litros, quantidade 30, valor, colocar R$5, por exemplo, weight, daqui só um exemplo fictício, né? O tipo, aí o tipo você vai escolher se é material ou serviço. O tipo de benefício, você vai informar se é participação exclusiva, se é subcontratação, se não tem benefício ou se não se aplica. Vamos informar que é sem benefício. Tipo, se nesse produto, nesse item, teve algum incentivo, terá algum incentivo fiscal, né? Caso eu vou informar que não. O critério de julgamento,
A mesma coisa relacionada à modalidade, aqui também entra a parte da conformidade. A depender da modalidade da contratação e do instrumento convocatório, o critério de julgamento poderá ser diferente. Aqui, nas escolhas que fizemos, tem essas possibilidades. Caso fosse outra combinação de modalidade de instrumento convocatório, poderiam ser opções diferentes aqui. Nesse caso, vou escolher menor preço. Em orçamento sigiloso, eu posso informar se sim ou se não. Caso você escolha, só lembrando, tá, isso tudo deverá estar previsto no documento da contratação. Se eu selecionar orçamento sigiloso, no PNCP não vai estar informando o valor orçado, né? Vai estar lá como sigiloso, mas caso informe que não, estará lá o valor total dos itens, da quantidade de itens pelos preços orçados, né? Os valores de referência. Selecionar não. A categoria, no caso, não se aplica. A categoria geralmente é aplicada a leilão. Então, como não é um leilão, vamos informar, não se aplica. A margem de preferência, esses também são novos campos que passaram a ser exigidos pelo PNCP. A margem de preferência, você vai informar se o produto, para esse produto existe uma margem de preferência normal. Vou informar que não. Caso tenha uma margem de preferência normal, você vai clicar em sim e informar o percentual de margem de preferência. Aí esse campo passa a ser obrigatório caso esse seja marcado como sim. Como não marcamos como não, ele deixa de ser obrigatório. E a mesma coisa a margem de preferência adicional. Caso tenha margem de preferência, você vai informar e informar o percentual de margem de preferência. No caso não, então vamos formar não. E aqui os campos opcionais, código NCM, NBS, a descrição também do NCM e NBS. Após revisar as informações, vamos clicar em salvar. Aqui a mensagem informando que o item leite foi inserido com sucesso e é perguntado se deseja inserir outro. Caso deseje inserir outro, clique em OK, que permanecerá na tela e você poderá preencher novamente as informações. Caso não, era só clicar em cancelar, que essa tela seria fechada. Por exemplo, aqui. Vou inserir apenas esse item, a critério de teste. Até o momento, todas as informações foram salvas no nosso sistema. Se eu recarregar a página, está tudo aqui ainda salvo. O item também continua salvo aqui no sistema, mas ainda essas informações ainda não foram divulgadas no PNCP. Para fazer isso, temos que fazer a transmissão. Você vai clicar em enviar contratação e aqui em enviar contratação para o PNCP, você vai clicar em enviar agora. Informada a mensagem, né, de sucesso ou de erro. Caso tenha alguma informação que foi preenchida de forma incorreta, será exibida aqui nessa mensagem. Mas como não foi o caso, vamos clicar em OK. Aqui após ser transmitido para o PNCP, é disponibilizado o link onde você poderá acessar essas informações no PNCP. Você pode averiguar aqui que ainda estamos no ambiente de treinamento. Está aqui treina PNCP e o link que foi criado. E aqui está a contratação que acabamos de enviar. Aqui as informações do órgão, da unidade, o amparo legal, a situação, né, da compra, da contratação, a data de recebimento das propostas, a data de fim e todas as demais informações referentes à contratação. Aqui estarão descritos os itens, né? E você poderá detalhar a descrição desses itens. Estão tudo aqui detalhado e aqui são exibidos os resultados. Como não informamos ainda os resultados, não está aqui ainda, mas seria o próximo passo. Aqui vamos fechar esse link e voltar para agenciar a contratação. Após informar inserir as primeiras informações da contratação, né, que seria a contratação em si e os itens da contratação, o usuário poderá retificar essa contratação caso tenha inserido alguma informação equivocada, né, tenha algo que tenha faltado ou tenha sido escrito de forma errada, você poderá retificar, ou até cancelar ou alterar a situação da compra. Na retificação, você poderá informar se ela foi revogada, anulada ou suspensa. Eu vou, por exemplo, adicionar, eu vou alterar, por exemplo, a data de encerramento. Eu vou colocar aqui, ao invés do dia 30, vou colocar aqui a data de encerramento é dia 29. Vou informar uma justificativa.
inserir uma justificativa e clicar em salvar e transmitir retificação. A retificação da contratação foi transmitida com sucesso. Agora vamos entrar lá novamente no PNCP, na contratação no PNCP, e vamos ver aqui que foi alterada. No histórico ficam armazenadas todas as alterações realizadas pelo usuário. Por exemplo, a contratação ou a inclusão da contratação e a sua data, a inclusão do documento da contratação também e a retificação da contratação, que foi o que acabamos de fazer. Aqui também ficam expostos os arquivos, né? Por exemplo, contratação teste, e que nós enviamos aqui, através desse botão poderemos baixar esse documento. Aqui na contratação nós poderemos também inserir mais arquivos, né? Caso a contratação tenha mais arquivos a serem divulgados no PNCP, vamos clicar em inserir documento, escolher arquivo. Por exemplo, vamos escolher esse arquivo aqui, que acaba sendo o mesmo que enviamos, mas está com outro nome, porque foi baixado do PNCP. Nome do arquivo, bota aqui, por exemplo, arquivo 2. E aqui esse documento eu vou dizer que é um termo de referência, por exemplo. Salvar e transmitir. Como for o mesmo arquivo, o próprio PNCP já informa, né, que esse arquivo já foi enviado. Aí no caso teria que ser outro arquivo, e esse arquivo ficaria listado aqui. Vamos agora enviar aqui, né, inserir mais um documento. Inserir esse documento aqui. Escolher arquivo, por exemplo, escolher esse arquivo aqui, termo de referência. Clicar em abrir. Aqui, termo de referência. Vamos salvar e transmitir. Pronto, o documento foi transmitido. Agora temos listado aqui os dois documentos que foram transmitidos para a contratação. Vamos recarregar aqui o mesmo link que estava, que é o link da contratação. Se clicarmos aqui em arquivos, estão aqui os dois arquivos listados e ambos poderão ser baixados. Voltando na contratação, é possível também excluir algum arquivo, caso seja pertinente, né? Vamos clicar em, por exemplo, a contratação teste. Vamos excluir esse arquivo. Deverá ser informada uma justificativa. Em OK. Aí o documento foi excluído com sucesso. Vamos clicar em OK. Aqui já foi removido o arquivo. Aqui ele estava, onde ele estava salvo. Vamos recarregar a página. E agora o arquivo foi excluído. Aqui só é listado apenas o que não foi excluído ainda. Bom, aqui a parte da retificação. O item também ele pode ser retificado, caso tenha sido informado alguma informação erroneamente, que é listada a situação do item, né? Ele está em andamento no momento, porque não foi feita ainda a homologação desse item, não foi inserido o resultado. No cadastro dos itens, também é possível fazer a importação dos itens. Ao clicar nesse botão aqui, importar itens, será aberta essa janela. Nessa janela é disponibilizado um arquivo exemplo para importação, onde poderá ser preenchidas as informações dos itens para que o usuário faça o download desse arquivo. Vou clicar aqui. Aqui é baixado um arquivo CSV, onde o usuário poderá clicar sobre e informar inserir as informações dos itens. Por exemplo, número do item, vamos colocar aqui número item 2. Aí aqui nesses campos, por exemplo, material ou serviço, o que informar. Nessa mesma tabela aqui você tem o guia para saber o que informar para cada opção. Por exemplo, material ou serviço, vamos inserir a letra M, que seria o material, né? Se fosse serviço, seria a letra S. O tipo de benefício, seria tipo de benefício. Nesse caso aqui não se aplica. É dita até uma observação, né, que no caso da modalidade de leilão, informar não se aplica. Nesse caso, vou informar sem benefício, número 4, né? Benefício 4. Incentivo produtivo básico, seria um incentivo fiscal. 0 para sim, 1 para não. Vamos informar 0. Ao contrário, né? 0 para não e 1 para sim. Vamos informar 0 para não. A descrição do item. Vamos, por exemplo, vamos aí. Item teste 2. Quantidade, vou colocar, por exemplo, 236. Unidade de medidas, unidade, por exemplo. Unidade.
O valor unitário estimado, vou colocar, por exemplo, R$ 35. Aqui, no caso, para separar os dígitos decimais, teremos que utilizar o separador ponto. Ponto, por exemplo, 65. Critério de julgamento. No critério de julgamento, eu vou colocar menor preço, seria o que se aplica, né? Menor preço. Orçamento sigiloso, sim ou não. Para não, coloco 0. Para sim, coloco 1. Vou colocar não, né? Categoria do item. Aqui, para todas as contratações, as modalidades de contratações diferentes de leilão, vamos utilizar o não se aplica, né? Domínio 3. Não se aplica. Aqui seria o código do patrimônio. Da mesma forma que no formulário de contratação lá do sistema tem os asteriscos, aqui também tem, e os campos que não possuem não são obrigatórios. A margem preferencial, aqui, como por exemplo, patrimônio, código de registro imobiliário. A margem preferencial normal, se for aplicada a margem de preferência, eu vou informar sim. Se não for aplicada, informar não. Então, vou informar o 0. Margem de preferencial adicional, a mesma coisa, 0. E aqui, caso tenha informado 1 para um desses campos, teria que colocar aqui, ó, no respectivo percentual de margem preferencial normal ou percentual de margem preferencial adicional. Para cá para frente não temos mais informações, ou não temos mais informações obrigatórias, né? Seriam preenchidos caso tenha essas informações. Vamos salvar esse documento. Continuo, salvar. Após salvar os itens, né? Eu vou voltar aqui a tabela para mostrar por exemplo, caso tenham mais itens, que por exemplo são todos materiais, digamos que tem uns 26 itens, é só clicar, arrastar aqui, que poderia ser acelerar o preenchimento, a mesma coisa para o tipo de benefício, e assim por diante. As informações que se repetem, o usuário poderia fazer isso, clicar para cá. Peraí, puxei o número errado, por exemplo, número 0. E assim por diante. Eu não vou salvar essas alterações, só para critério de exemplo. Vamos voltar aqui. E agora podemos importar esse arquivo. Vamos clicar em escolher arquivo, clicar em downloads, clicar em exemplo importação de itens. Vamos clicar em abrir. E agora vamos clicar em salvar. Os itens foram importados com sucesso. Pida a mensagem, vamos clicar em OK. E está aqui o item que foi adicionado, mesmo posteriormente o envio da contratação. Essa importação poderia ter sido feita anteriormente ao envio, mas caso, por exemplo, algum item tenha sido esquecido, por algum motivo não foi inserido, você poderá adicionar após o envio da contratação. Aqui podemos ver que apareceu esse botãozinho aqui de transmitir, porque como foi adicionado um novo item que foi após o envio da contratação, a mesma coisa poderia ser feita aqui. Você poderia incluir um novo item e após incluir, vamos selecionar o item e clicar em transmitir. O item foi transmitido, o item 2. E se voltarmos aqui na contratação, por exemplo, temos apenas esse item, se recarregar a página, está aqui o segundo item. E no histórico, inclusão, só um momento, vai estar aqui, inclusão de item da contratação. E aqui o horário. Vamos voltar. Agora, após informar os itens e as informações da contratação, deveremos informar o resultado dos itens. Para informar o resultado dos itens, primeiro temos que cadastrar um fornecedor. Vamos agora cadastrar um fornecedor para inserir o resultado. No caso dos fornecedores, é necessário apenas informar os fornecedores que foram vencedores nessa contratação, aqueles que conseguiram, foram vencedores dos itens, né? Tá, vamos incluir aqui o fornecedor. Vamos digitar. Aqui você poderia digitar o CPF ou o CNPJ, onde é aplicada uma máscara, seria aqui aleatoriamente. E você poderia simplesmente colar esse CNPJ. E você pode clicar fora ou dar um tab, uma tecla tab, ou apenas simplesmente clicar fora, e será pesquisado as informações desse fornecedor. Caso não tenha no nosso sistema, será dado a mensagem de que o fornecedor não foi encontrado, né? Então você
iria inserir essas informações manualmente, mas como no caso o fornecedor foi encontrado, né, vamos clicar em OK, e aqui já foram preenchidos alguns campos, como o tipo de pessoa, a razão social, o porte, e agora que você só precisaria informar se haverá subcontratação ou não, não haverá subcontratação, e a ordem de classificação é SRP. No caso, como informamos que a contratação seria SRP, é obrigatório informar a ordem de classificação, mas caso não fosse, não seria obrigatório. Nesse caso, vamos informar que a ordem de classificação foi A1, é informado que o fornecedor foi cadastrado, questionado se deseja cadastrar outro. Caso sim, é só clicar em OK, caso não, clicar em cancelar. Outro fornecedor poderia ser cadastrado posteriormente, tá? E aqui você pode também editar as informações do fornecedor ou apagar. Aqui, antes de apagar, você tem que confirmar, né, se deseja mesmo executar essa ação. Vamos cancelar. Vamos em itens da contratação. Vamos em inserir resultado. Aqui são listados os itens, né, que podem ser homologados, que eles já foram transmitidos ao PNCP. Caso você cadastre um item e ainda não transmita, ele não aparecerá aqui para ser informado o resultado. Então, aqui você poderá selecionar item por item, ou simplesmente selecionar todos os itens e clicar em homologar itens. Aqui, nessa tela, são exibidos os itens que você poderá informar o resultado. Caso tenha mais de um resultado, por exemplo, para o item 1, onde, por exemplo, mais de um fornecedor foram vencedores, você poderá clicar em adicionar outro resultado e informar e dar as informações para cada fornecedor, as informações do resultado. Essa telinha aqui seria duplicada e você inseriria as informações. Nesse caso, vamos informar aqui, a quantidade estimada para a contratação era 30 e a quantidade homologada para esse fornecedor foi 30 também. O preço unitário estimado era R$ 5,00 e o valor homologado para esse fornecedor foi R$ 4,50, por exemplo. A data do resultado, vou colocar aqui que foi dia 31, e o fornecedor, selecionar o fornecedor. Aqui é perguntado se foi aplicada a margem de preferência para o item. Como no início do item nós informamos que não haveria margem de preferência, então a única opção é não. Caso tivesse sido informado que sim, haveria a possibilidade de aplicação de margem de preferência, então aqui teria o botão sim, e aí você iria informar o percentual, né, aplicado, aí no caso é não. É perguntado se existe o benefício MAP para o item, né, se foi aplicado o benefício MAP, ME, EPP na verdade, microempresa e empresa de pequeno porte, fica aí não. E se também foi aplicado o critério de desempate. Caso sim, você vai informar a fundamentação legal, né, para o critério de desempate. Caso não, apenas selecionar o não. E a mesma coisa para o item 2. Vou concluir aqui o preenchimento. Data do resultado. Fornecedor. Aqui, como já inserimos os resultados, não é mais listados aqui, porque não tem mais itens a inserir resultado. Falta agora apenas transmitirmos os resultados dessa contratação. Ainda é possível editar a homologação, caso tenha sido algo errado, escrito algo errado, informado algo errado, não é o caso, vamos informar. E também ainda é possível inserir um outro resultado, caso necessário. Mas vamos agora apenas transmitir. Selecionar, transmitir os itens. É questionado se deseja mesmo transmitir, por exemplo, caso ainda queira revisar algo, vamos clicar em OK. E os resultados dos itens foram inseridos com sucesso. Vamos clicar em OK. Aí aqui agora não há mais essa pendência de inserir os resultados. Aqui a situação dos itens está como informada, né? A situação do resultado. E aqui, se voltarmos em cadastro, podemos perceber que foi alterado aqui a situação para homologado. Se viermos aqui na contratação, recarregarmos a página, está aqui que foi homologado um resultado, né, para os itens.
Vamos clicar aqui em cada item em detalhar e está aqui a informação do resultado na homologação. Está aqui informados os resultados inseridos. Você poderá revisar, ver se está tudo ok e, caso necessário, retificar essas informações. Caso seja necessário retificar, só voltar e ir aqui em transmitir resultado e retificar o resultado do item. Por exemplo, poderemos cancelar esse resultado. Caso isso ocorra, vamos informar a data de cancelamento do item. Por exemplo, de 31, tem que informar o motivo, né, do cancelamento. Vamos aqui qualquer informação aqui. Motivo da retificação. E vamos ver aqui, clicar em salvar, né, que aqui já vai salvar e transmitir. Caso não tenha sido cancelado, também você pode só retificar os valores aqui, clicar em salvar. A retificação foi transmitida com sucesso. E agora, se voltarmos aqui, por exemplo, recarregar a página, o valor total homologado reduziu. E se viermos aqui nos itens, não é esse, foi o item 1. Aqui, ó, a situação foi cancelada. Esse item aqui teve o seu resultado cancelado. Mas mesmo tendo o seu resultado cancelado, você pode aqui inserir outro resultado e informar um novo resultado para esse item. Prosseguindo, veremos como incluir uma ata de registro de preço. Caso sua contratação tenha sido realizada utilizando um sistema SRP, né, com atas de registro de preço, vocês deverão inserir a ata. Então, vamos incluir uma ata. Só vir aqui em atas e incluir ata. Você vai digitar o número da ata, por exemplo, ata 002, o ano da ata, 2024, a data de assinatura da ata, vou colocar, por exemplo, dia 31, a data de vigência início, vou colocar como dia 31, e a data de vigência fim, também 31, mais do ano 2025. Aqui, vocês poderão apenas salvar e transmitir posteriormente, ou já salvar e transmitir essa ata. Vamos clicar em salvar e transmitir. A ata foi enviada ao PNCP. Vamos clicar em OK. Através desse botão, podemos abrir essa ata no PNCP. Aqui estão as informações da ata e o histórico. Vamos voltar para a contratação. Aqui nós podemos retificar alguma informação da ata ou até mesmo cancelá-la. Se sim, teremos que dar a data de cancelamento da ata, né? E a justificativa da retificação ou cancelamento. Vamos agora inserir, né, o documento da ata. Fica aqui em inserir documento. Escolher o arquivo. Aí um arquivo exemplo aqui, tá? Ata SRP 2024. Vamos clicar em abrir. Nome do arquivo. Vou colocar ata 003, por exemplo. Isso aqui fica a critério de quem está publicando, né? Qual nome colocar. E o tipo de arquivo é uma ata de registro de preço. Vamos salvar e transmitir. O documento foi transmitido com sucesso. Clicar em OK. Está aqui o documento. Se clicar aqui, nós poderemos baixá-lo. Clicando em excluir, também excluiremos ele do sistema e do PNCP. Nós vamos agora abrir a ata. Aqui a ata número 003. E se clicar aqui, podemos baixar o documento, o histórico. Então esse é o processo para incluir uma ata. Poderemos incluir outras atas. Então, e assim por diante, repetindo os mesmos processos. Clicando aqui, você pode ver mais informações da ata, né? Como a data de assinatura, a data da vigência, do início e fim da vigência. Vamos agora inserir um contrato. É só clicar aqui em contratos. Vamos clicar em incluir contrato. Em número de contrato, vamos digitar o número do contrato, né? Por exemplo, vamos colocar o número 04, contrato número 4, do ano
2024. Tipo de documento é um contrato. Quer dizer, aqui você pode selecionar, né, os tipos de contrato, na verdade. Se é um contrato, termo inicial, se é um comodato, arrendamento, concessão, entre outros, né? Vou selecionar aqui o termo inicial. Vamos agora inserir contrato. Basta vir em contratos e incluir contrato. Vamos agora digitar o número do contrato. Por exemplo, vou colocar o contrato número 05 do ano 2024. Tipo de contrato. Então, se clicarmos sobre esse menu, vamos exibir aqui as informações, os tipos, né? Podemos ser um contrato, o termo inicial, né? Ou um comodato, um arrendamento, uma concessão, termo de adesão, empenho, carta-contrato ou outros. Vamos selecionar contrato, termo inicial. Número do processo, vou colocar um valor arbitrário, né? 35. Aí, por exemplo, a categoria do processo. Vamos selecionar seção, compras, informática, internacional, locação de imóveis, mão de obra, obras, serviços, serviços de engenharia, serviços de saúde, alienação de bens imóveis. Vamos selecionar compras, né? Receita ou despesa, que no caso é uma despesa. O valor inicial, vou colocar um valor arbitrário, só para critério de exemplo, 8.000. Número de parcelas, vou colocar como 12. O valor da parcela, se dividirmos, vamos dividir 8.000 por 12. 8.000 dividido por 12 vai dar essa dízima. O valor global do contrato, vou colocar como valor inicial. O valor acumulado do contrato, não é obrigatório preencher, mas aqui iria inserir, né, o valor acumulado. Data de assinatura do contrato, vamos colocar como tenha sido dia 1º de outubro, não, dia 1º de novembro. A data de assinatura 30. Data de assinatura do contrato, vamos colocar como dia 31 de outubro. O início da vigência, vamos colocar dia 1º de novembro, que sempre lembrando, essas informações aqui deverão estar no contrato já, né? O término da vigência, vou colocar dia 1º de novembro também, mas de 2025. Subcontratação, aqui você vai informar, né, se para esse contrato, se há uma subcontratação. Caso selecione sim, você vai informar o CPF, o CNPJ do fornecedor subcontratado, o tipo de pessoa e o nome e a razão social. Caso não, é só clicar aqui. E o fornecedor, você vai selecionar um dos fornecedores cadastrados, né? Ou seja, aqui o fornecedor desse contrato. Vamos clicar aqui. Esse campo, CNPJ do órgão originário da contratação, ele só é válido, ou só deve ser preenchido caso essa contratação tenha sido originada em outro órgão, por exemplo, na prefeitura, e por algum motivo essa contratação está sendo publicada pela Câmara. E da mesma forma o código da unidade executora. Caso não, pode deixar em branco. Aí aqui eu vou colocar o nome o objeto do contrato, né? Coloca aqui, tá apenas contrato, aqui você inseriria o objeto que está lá no contrato. Aqui informações complementares, caso tenha, né? Caso seja necessário informar. O número identificador do contrato no cadastro integrado de projetos de investimento, o que não se aplica a leilão. E a URL com informações do contrato no sistema de cadastro integrado de projetos de investimento, que também não se aplica a leilão. Vamos clicar em salvar. O contrato foi inserido com sucesso. Aqui estão as informações do contrato, fornecedor, valor global, objeto e as demais informações. Se clicar nesse menos aqui, deixa de exibir as informações. Agora nós podemos editar o contrato, caso tenha algo que não tenha sido inserido correto. Vou fechar. Podemos também excluir, lembrando que antes de transmitir, essas informações estão apenas no nosso sistema. Então nós podemos excluí-lo ou modificá-lo sem que nada seja informado ao PNCP. Ou após
toda a verificação, se está as informações corretas, podemos clicar em transmitir contrato. Perguntado se deseja mesmo transmitir o contrato, número 5, por exemplo aqui, o número 5, vamos clicar em OK. O contrato foi enviado ao PNCP e agora nós poderemos abrir esse contrato no PNCP. Estão aqui as informações. Todas as informações foram preenchidas. Aí você deverá sempre ir conferindo se está tudo correto, revisando o que foi publicado e, caso necessário, retificar. Então, agora podem notar que antes aqui estava editar, mas após transmitir, agora já aparece retificar, né? E para ficar claro, né, que retificar está mudando o que está lá no PNCP. Vamos agora inserir um documento do contrato. Inserir documento. Aqui, ó, incluir documento ao contrato número 5, né, de 2024. Vamos escolher o arquivo. Vamos aqui em documentos. Contrato número 5, 2024. Nome do contrato. Só lembrando que isso aqui está tudo, vai ser tudo como está, a critério, né, de quem está publicando, das informações que tem disponíveis. Tipo de documento, vou informar se é um contrato, se é um termo de rescisão, se é um aditivo, termo de apostilamento, nota de empenho, ou qualquer um dentre os outros, né? Eu vou colocar como contrato, clicar em salvar e transmitir. Documento transmitido. Nesse mesmo contrato, eu posso inserir mais documentos. Posso inserir outros documentos, mas mudando o tipo de arquivo, né? Tipo de documento. Se é um contrato, aí agora eu posso colocar um termo de rescisão, um termo aditivo, entre outros. Posso também excluir esse documento ou inserir o contrato também. Vamos abri-lo no PNCP só para verificarmos. Então está aqui o contrato, o arquivo, o histórico também. E eu posso também adicionar mais contratos a essa contratação. E assim por diante. Por fim, poderemos agora inserir termos de contrato. Caso a contratação tenha algum termo de contrato, vamos clicar em incluir termo de contrato. Selecionar a qual contrato pertence esse termo de contrato. Como só temos publicado até o momento esse contrato, só lista esse. Caso tivessem mais, seriam listados aqui também. O número de termo de contrato, vou colocar aqui o número 1. O tipo de termo de contrato, vamos colocar como um termo aditivo. Objeto de contrato, que vocês vão inserir um objeto, né? Acréscimo suspensão, vou colocar sim, né? Sim, nesse caso, aí a critério do como está lá o termo. Valor acrescido, vou colocar que foi acrescido em R$1.000. Aí você vai informar se altera a data de vigência ou o número de parcelas. Caso sim, você deverá informar o início e o fim da vigência. Vou colocar como não. O início e o fim da vigência e também o número de parcelas que foram alteradas, né? Para quantas parcelas foram alteradas. Alterar o valor unitário do item. Se o valor unitário foi alterado, você só apenas informa que sim. O fundamento legal, aqui as leis disponíveis, porém não é obrigatório. Se tem alguma observação no termo aditivo, caso sim, você deverá informar a observação. Caso não, só clicar em não. Se terá alteração de fornecedor, caso sim, você deverá informar um novo fornecedor. E ainda assim, caso haja subcontratação, só clicar em sim e informar o fornecedor subcontratado. Caso não, é só informar não. E a mesma coisa da alteração do fornecedor. E agora a data de assinatura do termo de contrato. Vou colocar uma data aqui posterior, dia 4, por exemplo. E após revisar todas as informações, podemos clicar em salvar. Termo de contrato inserido com sucesso. Até o momento ele está cadastrado apenas no nosso sistema. Podemos editá-lo, excluí-lo. Vamos clicar agora em transmitir termo de contrato. Aí,
Deseja mesmo se transmitir o termo de contato para o PNCP, ok. O termo de contrato foi enviado ao PNCP, vamos clicar em ok. Se abrirmos o termo de contrato ele fica no mesmo link do contrato. Só vai aparecer aqui um novo campo, né, que seria termos. Se clicar em detalhar, você vai ver mais informações aqui do termo. Vamos retornar. E podemos retificá-lo ou excluí-lo. Vamos escolher o arquivo do termo de contrato. Aqui em arquivo. Termo aditivo. Selecionar esse documento aqui, que seria o termo aditivo. Nome do arquivo. E o tipo de arquivo seria um contrato, um termo de rescisão, um termo aditivo, termo de apostilamento, nota de empenho, relatório final, ou qualquer os outros documentos, né, do processo. Vamos clicar em termo aditivo, clicar em salvar e transmitir agora, e o documento foi transmitido. Aqui poderemos inserir também mais documentos a esse termo de contrato, caso necessário, poderemos excluí-lo e assim por diante. Se acessarmos novamente o link da contratação no PNCP, aqui estarão todas as informações da contratação e os demais arquivos que fomos inserindo ao longo do processo, né? Aqui as atas de registro de preço, a ata que informamos. Se clicarmos aqui, vamos para aquele link lá da ata. Aqui também os contratos barra empenho, né? Aqui as informações. Se clicarmos aqui, estarão aqui também as informações desse contrato. Contrato das atas. Agora, para acessarmos o ambiente de produção, basta acessarmos o endereço produção, ou seja, producão, né, porque não tem acento, .pncp.portaliop.org.br. Clicar em Enter. Você será redirecionado para a página de login. Aqui você vai inserir seu e-mail e senha. Vamos clicar em logar. Caso tenha esquecido sua senha, basta clicar aqui em esqueceu a senha, que você será redirecionado a uma conversa com o nosso suporte, com a mensagem de olá, esqueci minha senha no PNCP. Clicar em iniciar uma conversa, onde nosso suporte irá realizar a mudança, né, da senha. Vamos clicar em logar. E, como havia dito, existem mudanças visuais, apenas visuais, entre esses dois sistemas, né? Para que o usuário não se confunda. Porém, a usabilidade é totalmente a mesma, mas as contratações serão todas válidas, né? Por exemplo, nessa contratação aqui, se clicarmos, poderemos ver que o endereço já é diferente. Aqui já é pncp.gov, ou seja, essas contratações são reais e estão divulgadas lá no PNCP e tem valor legal. Ou seja, tudo aqui que for inserido deverá ser inserido com toda a cautela para que não haja erros, né? Mas mesmo que algo tenha sido inserido de forma errônea, poderá ser corrigida, mas todo esse histórico ficará no PNCP, né? Ficará aqui registrado. Mas aqui, todos os passos que foram feitos no ambiente de treinamento poderão ser feitos aqui também da mesma forma no ambiente de produção. A única coisa que muda é a validade do que está sendo inserido. Em caso de dúvidas sobre como proceder com algum dos procedimentos, basta entrar em contato com o nosso suporte via e-mail ou WhatsApp, que estaremos de prontidão para ajudá-los.